Opa, tá vendo essa imagem aqui do lado? Veja só, se eu mudo a informação, a imagem muda automaticamente. Você pode copiar, recortar, colar, colocar ela onde você quiser e ela sempre vai funcionar, tá? Isso é a função C com imagens. Quer aprender como fazer isso no Excel? Vem comigo que eu vou te ensinar agora. Muito bem, então veja só, vou apertar aqui Ctrl O e abrir uma planilha totalmente nova e vamos criar a base para poder criar uma função C com imagens, tá? Primeiro eu vou abrir duas colunas aqui, ó, em um tamanho para colocar as imagens, tá? E vou selecionar duas células porque eu estou trabalhando com duas imagens. Se você fosse trabalhar com mais imagens, você pode trabalhar com quantas imagens você quiser, você prepararia a quantidade de células, tá? Então eu vou trabalhar nessas duas células aqui, ó. Deixa eu colocar umas bordas aqui para facilitar a visualização de onde nós estamos trabalhando. Então essa primeira célula eu vou chamar de poli. Essa segunda célula eu vou chamar de mono. Isso são células fotovoltaicas, tá? De painéis fotovoltaicos. É com isso que eu trabalho dentro da indústria. E muito em breve eu vou estar gravando um vídeo explicando qual que é a diferença da célula mono e da célula poli. Se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre isso, me segue aí nas redes sociais, que além de Excel, eu vou ensinar sobre esse conteúdo também, tá? Então veja só, eu tenho aqui um quadradinho chamado poli e um quadradinho chamado mono. E aqui eu vou colocar as imagens. As imagens que eu quero que mude conforme a minha função C, tá? Então essa é uma célula poli. Veja só, eu vou cortar um pouquinho as arestas dessa imagem para a gente ganhar espaço, tá? Então vou deixar só o necessário mesmo. E ela foi uma imagem PNG que eu peguei na internet. Então veja só, uma imagem com fundo transparente. Vou dimensionar ela aqui dentro da célula. Ótimo, e agora eu vou inserir a célula mono, inserir imagens, célula mono. Ela não precisa recortar as arestas, tá? E vou deixar aqui as duas legalzinho. Agora o que nós vamos fazer? Vamos vir aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, vamos colocar um novo. Veja só, nós nomeamos as duas células como poli e mono, elas estão aqui. Eu vou colocar novo e vou chamar aqui de imagens. Aqui você pode colocar o nome que você quiser, tá? Vou dar um OK aqui por enquanto e vou fechar. Vou abrir uma nova guia. Aqui nós vamos colocar uma validação de dados. Então vamos vir aqui em dados, validação de dados, lista, e eu vou colocar poli, ponto e vírgula, mono. Na validação de dados, você não precisa necessariamente escrever no Excel para depois referenciar aqui. Você pode colocar direto na fonte poli, ponto e vírgula, mono. Vou dar um OK. Vou colocar uma borda aqui para facilitar a visualização e veja só, poli e mono. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui na imagem, nas imagens que nós criamos, e vou clicar na célula, não na imagem, tá? Então veja só, aqui eu estou clicado na imagem, eu vou clicar na célula que está a imagem dentro. Eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui e em qualquer lugar aqui eu vou colar, mas colar com vínculo, tá? Veja só, imagem vinculada, então é importante que você seleciona esse carinha aqui, ó. Aí nós vamos vir aqui em fórmulas de novo, gerenciador de nomes, essa imagem aqui, ó, nós vamos colocar uma função, a função C, no lugar dessa referência. Então vai ser aqui, ó, C, abre parênteses. Se o valor dessa célula for igual a poli, veja só que está entre aspas, poli, por quê? Porque é a palavra que nós estamos perguntando, tá? Então se for igual poli, ponto e vírgula, vai ser poli. E aqui é sem aspas, por quê? Porque aqui não é um texto, é a célula referenciada que nós demos o nome de poli. Então, se o texto dessa célula, sempre que for texto, entre aspas, for igual a poli, ponto e vírgula, poli. E vamos colocar uma nova função C. Se o texto dessa célula for igual mono, texto entre aspas,
faltou um sinal de igual, igual mono, ponto e vírgula vai chamar a célula mono. Fecha uma, fecha duas vezes o parênteses. Então veja só, se a célula da planilha 2, a célula B3, for igual ao texto poly, vai chamar a imagem poly, ponto e vírgula. Se a célula B3 for igual a mono, vai chamar a célula mono. Abriu dois parênteses, 1, 2, fechou dois parênteses, dá um Enter, você pode fechar esse cara. Agora nós vamos selecionar essa imagem que nós colamos com o vínculo. Veja só, ela tem um vínculo aqui, ó, na barra de fórmulas. Nós vamos deletar esse vínculo aqui e vamos chamar as imagens. Lembra que nós demos o nome de imagens, que eu falei para você que pode ser qualquer nome? Beleza, então referenciei essa imagem como imagens. Então veja só, mudou para mono, ele muda para mono. Mudou para poly, ele muda para poly. E aí você pode fazer com quantas imagens for necessárias, quantos casos você quiser, tá? Recentemente eu usei esse recurso em uma divisão que era de veículos elétricos. Então eu coloquei carro elétrico, caminhão, ônibus e empilhadeira. Eram 4 imagens. Então, conforme eu selecionava empilhadeira, aparecia a imagem empilhadeira. Conforme eu selecionava ônibus, aparecia a imagem do ônibus, tá? E aqui você pode recortar, colar, fazer o que você quiser com essa imagem que ela vai funcionar em todo lugar, tá? Você pode vir aqui em formatar, cortar para aparar essas bordas pretas, tá? Porque são as bordas da célula onde elas estão. Dá uma recortadinha, dá uma jogadinha para dentro aqui, ó, e ele vai ficar totalmente transparente. E aí, como eu fiz aqui na outra planilha, eu coloquei um fundinho referenciando imagens fotovoltaicas, né? Então você pode fazer isso de acordo com a área de atuação, com o que você está trabalhando, tá? Então veja só, eu coloquei uma imagem aqui. Isso funciona muito bem para um dashboard também. Se você não sabe fazer dashboard, estou preparando material muito bacana, muito show de bola para ensinar a fazer dash, tá? Então veja só, eu coloquei uma imagem aqui, coloquei um círculo branco em cima e uma borda branca. E vou colocar uma borda bem espessa aqui, ó, com 6, tá? Vou puxar esse cara para cima, vou puxar esse cara para cá, esse cara para baixo, esse cara para cá e vou cobrir totalmente a imagem, tá? Vou vir aqui em preenchimento, mais cores de preenchimento, vou colocar 30% de transparência aqui embaixo, tá vendo? E aí ele vai ficar com essa característica mais clarinha. Vou clicar nessa imagem, trazer para frente e vou deixar ela aqui na frente dessa imagem de fundo que eu criei. Vou vir aqui em página inicial, selecionar objetos. Vou clicar e arrastar aqui, selecionei tudo, formatar, agrupar, volto aqui no página inicial, tiro a minha seleção de objetos e pronto. Tá lá funcionando a sua função C com imagens, tá? E de novo, você pode recortar, colar, arrastar, colocar aonde você quiser isso aqui, que ele vai funcionar perfeitamente. Legal? Um forte abraço e até a próxima aula.